Olá a todos vocês. Bom, retomamos e retornamos aqui novamente. Bom, gente, como eu tenho apenas 1 hora de programa, né? Então vocês estão vendo aí falando um pouquinho rápido. É porque eu tenho um timer aqui e o timer fica só ali, ó. E o Sabino aqui fica só olhando. Eu estou olhando para a câmera, né? Como diz o povo, né? Um olho para a câmera, um olho ali para o meu monitor, que é o meu retorno, um olho para o timer. Aqui eu tenho o diretor da emissora que está aqui fazendo esses cortes que você vê. E aqui na minha frente, que eu estou olhando só de ranço, está aqui o diretor de produção, que é o Silvio de Freitas, tá certo? Então eu estou aqui. Bom, só falando, retomando, o curso de hebraico, vou falar mais pausadamente agora, é um curso de 12 horas, são 6 DVDs, cada DVD tem 2 horas aproximadamente de conteúdo. Você tem aí de alfabetização até verbos. Então você vai ser alfabetizado, você vai ter noção dos princípios gramaticais, você vai ser apto ao quê? A ler o texto da Bíblia hebraica, saber como utilizar um dicionário, porque se a pessoa não sabe que no dicionário existe a raiz verbal, como você vai conseguir? Não tem como. Então você tem que ter essa noção completa do hebraico bíblico, tá? É um curso que, além dos DVDs que você tem, 6 DVDs, você tem um material didático incluso, você tem um certificado da Escola Bíblica de Exegese, tá? O CNPJ, tudo bonitinho. Fora isso, você ainda tem o auxílio via Skype comigo para tirar as suas dúvidas, são 60 minutos, né? Dependendo, posso até um pouquinho mais, dependendo da sua dificuldade com o hebraico bíblico, apesar que o material tem uma didática excelente para isso, tá? E aqueles que adquirirem por completo, ó, você pode comprar separadamente? Pode. Você vai lá no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br, você pode comprar separadamente. Professor, eu posso pagar no cartão? Pode. Quantas vezes? Quantas vezes você quiser. 10, 12, 18, aí é com você, não é comigo. Quer pagar no boleto? Paga no boleto. Entende? Então você tem esse curso. Aí você tem os DVDs do quê? Você tem os DVDs da Trindade, que todo mundo queria, e eu vi que poucas pessoas adquiriram. Todo mundo falou, professor, a Trindade existe ou não? Você quer saber? São 3 DVDs sobre esse conteúdo. Fora a Trindade, você tem o quê? O meu livro, Yud Rei Vav Rei. Todo mundo queria, aparece aí agora sobre esse assunto, né? Criou-se, porque o nome do Eterno é algo, não sei o que. Gente, quantos vídeos eu fiz sobre isso? Você está vendo aí no telão? Quantos vídeos eu fiz sobre isso? Então aqui eu defini, eu coloquei uma pedra sobre esse assunto. E aí o que acontece? O meu primeiro livro foi Manual de Exegese, eu fui uma pessoa inexperiente. Nesse aqui não, o que eu fiz? Como existem muitas coisas em hebraico, ugarítico, achados arqueológicos e uma série de ferramentas, o que eu fiz? Eu fiz um DVD que você pode adquirir das partes técnicas e científicas disso. Beleza? Então, você quer ajudar eu estar aqui toda quinta-feira, ao vivo, interagindo com vocês, lidando com os assuntos mais polêmicos da Bíblia? Você está gostando? Não quer? Professor, eu não quero ver o senhor parar com isso. Faz tempo que o senhor não faz hangout ao vivo, eu não tenho tempo, e agora que eu tenho tempo, eu sou obrigado a estar aqui. Porque eu estou pagando. E o dia que eu não pagar, não venho mais, né? Então, você quer colaborar? Você tem 2 formas. Como? Comprando meus produtos no meu site, ou sendo um patrocinador. Como você vai ser um patrocinador? Você tem uma empresa, qualquer ramo, você quer divulgar o seu produto, a sua empresa, manda um e-mail para a Vai TV, aí no próprio site mesmo. Aí os produtores falam, eu quero patrocinar o programa do professor Fábio Sabino, qual o procedimento, tá certo? E aí eles vão entrar em contato comigo, e aí eles vão fazer essa parte, não é comigo, tá? A parte de produção é com a produção. Mas aí você pode me auxiliar aqui, tá certo, gente? Bom, então vamos voltar ao que importa. Gente, eu não vou ler agora os e-mails, eu leio no final, tá? José Elias está comigo, Guaratinguetá, São Paulo, muito obrigado, José Elias. Carlos Alberto, do Belém do Pará, um abraço para você, boa noite. Cleiton Carvalho, de São Paulo, boa noite também. Júlio César, Pacatuba, Ceará, seja bem-vindo. Pacatuba, Paratuba. Alexandre Roberto, do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Fábio Melo, de São Paulo. Ó, Fábio Melo, seu texto eu vou abordar agora, que é Lucas 24, 46, tá? Leandra, de São Paulo. A Deise Maria, do Rio de Janeiro. O Dielisson e Papipoca, Ceará, que eu já falei. E o Vitor Santos, do Rio de Janeiro, que ele faz menção de João 3,16. Olha, Vitor dos Santos, eu tenho já um vídeo no YouTube que eu analiso especificamente João 3,16, tá? Eu faço uma análise específica desse texto. Então você pode ir lá no canal do YouTube, procura no YouTube lá, Professor Fábio Sabino. Eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube. Então, todas as vezes, senhores, que os senhores me proporem um tema para vir aqui abordar com vocês aqui no programa Teologando, um outro detalhe que eu quero passar para vocês,
O programa Teologando, eu não vou estar todas as quintas falando unicamente só aqui. Eu vou estar trazendo teólogos de faculdades, universidades, ou quem não é teólogo, é estudioso, é escritor, tá certo? Pode ser um líder religioso, um pastor, um bispo, um apóstolo, sei lá o que seja. Então eu vou estar convidando, e para isso para janeiro, tá? Como é final de ano, aquela coisa toda. Então a partir de janeiro, então eu vou estar entrevistando teólogos. Como vai ser? Ah, professor, vai ser só entrevista? Não. Vai ter debates também, que vai ser eu moderando, lógico. Quando eu digo moderar, né, é que eu vou fazer as minhas perguntinhas, não digo perguntas capiciosas, lógico que não. Sempre perguntas com fundamentos, tá? Então nós teremos isso também no programa Teologando. Tá gostando do programa? Tá gostando aí? Ah, coisa linda, Teologando, olha que imagem, eu estou vendo meu retorno aqui, ó. Eu estou aqui do lado de Jerusalém, olha que maravilha. Isso aí, gente, isso tudo, né? Bom, então é isso, gente. Aqui o diretor na frente, o diretor racha o bico, a produção, todo mundo, eu gosto de ficar à vontade, me deixa à vontade mesmo. Mas vamos ao que interessa, é o seguinte: quando eu saí do primeiro bloco, eu estava lendo com vocês, vamos lá para o tema agora do esboço, eu estava lendo Mateus 26, 28. Preste bem atenção na leitura, olha só. Porque isto é o meu sangue. Seriam as referências claras que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados, tá certo? Diz assim, ó. Porque isto é meu sangue. Isso aqui é o momento da Eucaristia, que Jesus está ali na Páscoa, né? Eucaristia é um vocábulo grego, tá? Que significa dar graças, mas é a Páscoa, na verdade. Ele diz assim: porque isto é o meu corpo, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Mas mesmo assim, gente, se eu pegar Mateus 26, 28, não está dizendo que é por todos, é por muitos. Aí diz assim, ó, para a remissão de pecados. Então, eu teria um texto, claro, né, que Jesus, ele morreria para perdoar pecados no plural. Só tem um porém aí. Vou colocar essa conjunção coordenativa adversativa aí. Só tem um porém aí. Qual é esse porém? É que ele iria derramar em favor de muitos, e não todos. Eu posso me basear apenas em Mateus 26, 28? Não. Por que não? Nós temos chamados sinóticos. O que é os sinóticos? São as pessoas, os personagens, que eles têm a mesma visão de conteúdo. Então, os sinóticos, quem fazem parte do sinótico? Mateus, Marcos e Lucas. João não é classificado dentro dos sinóticos, apenas esses três. A partir do momento que eu estou lendo uma narrativa que está em Mateus, e Marcos e Lucas fazem o registro do mesmo, eu não posso trazer uma interpretação precisa sem antes fazer uma análise de contexto paralelo. E esse contexto paralelo, eu dependo da visão dos três, os quais estão aludindo à mesma narrativa. Bom, quando eu chego em Marcos 14, 24, diz o seguinte, Marcos 14, 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Você vê que Marcos, ele já não traz a expressão, igual Marcos aqui, ó, para a remissão de pecados. É omisso, tá? Vamos ver Lucas, que Lucas diz, Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui já muda. Você vê que esse pronome vós aqui já não se aplica, não é generalizado. O pronome vós que Lucas registra é aplicado a quem? Aos ouvintes que estavam ali com Jesus. E quem é que estava com Jesus no momento ali da Páscoa, ou da ceia, da última ceia, ou da última Páscoa de Jesus? Os apóstolos. Então veja bem, olha só o que está acontecendo, uma conflação. Mateus é o único que isola dizendo que Jesus morreria para perdoar pecados, para a remissão de pecados. Porém não é de todos, é de muitos. Beleza. Já Marcos, que diz ser o evangelho mais antigo, e se diz que Mateus e Lucas depende do evangelho de Marcos e da fonte que esse que de querem em alemão, que é recebido, uma tradução recebida. Então, se eu for analisar paralelamente dentro de um contexto e chegar a um veredito, eu posso aqui categorizar e afirmar que a análise de Mateus é uma análise equivocada. Por quê, professor? Porque Marcos, segundo os estudiosos, por atestar o seu evangelho sendo o primeiro a ser escrito, não traz a questão de remir pecado, e Lucas, por ser o mais detalhista dentre os evangelistas, né, ele diz que é em favor apenas dos discípulos. Para uma análise mais minuciosa é o seguinte, vamos analisar Mateus 26, 28. Olha o que diz, gente. A expressão aliança, que isso eu não coloquei, porque as pessoas sempre dizem assim: ah, professor, o Antigo Testamento, quando Jesus morre na cruz, e Jesus morre,
É que eu parei aqui, gente, que eu perdi o timer ali, que ficou escuro para mim, por isso que eu dei um break aqui, que eu não sei o tempo que eu tenho de programa. Mas vamos lá, agora sim, agora voltou o timer. Então é o seguinte, o que acontece, gente? Já que é ao vivo, é bom por causa disso. Quando faz gravado, vamos ao vivo aqui. Eu sempre fiz ao vivo, que eu não vou fazer agora, e passo mesmo. E se o timer parar, eu volto de novo. Só para me saber, vou pedir 2 minutinhos de lambuja ainda. O que acontece, gente? Veja bem, quando a palavra aliança que está em Mateus, Marcos e Lucas, as pessoas dizem o seguinte: professor, o Antigo Testamento ele deve ser inutilizado porque Jesus inaugura um Novo Testamento. Aí você pergunta para a pessoa, com base em que você afirma isso? Sabe quais as passagens que a pessoa vai utilizar? Mateus, Marcos e Lucas. Só tem um problema aí. Qual o problema? É que a expressão aliança, que em grego é tesdiatek, você está acompanhando aí comigo, não é atestada nos melhores manuscritos. Quais são esses manuscritos? Dentre muitos você tem o Códice Sinaítico, que é a consoante Aleph do hebraico, o Códex Vaticano e outros códices fora unciais, versões e pais das igrejas. Entretanto, alguns outros manuscritos atestam a expressão nova aliança, tá? Que é Cainesiatek, que é o Códice Alexandrino, Códice Bizantino e tantos outros também, outras versões e pais das igrejas. O que acontece? Quando eu tenho duas referências, um que atesta, outros que não, aí nós temos que nos deparar com a crítica textual, que ela vai lidar com duas áreas. Chama-se a evidência interna e a evidência externa. Ou seja, para você julgar o valor dessas informações, quais desses manuscritos são precisos, ou seja, e corretos não, né? Que tem a probabilidade melhor de eu ter aquele vocábulo como fiel, vamos colocar assim. Só como nós temos manuscritos mais antigos, né, de famílias textuais melhores, então essa palavra aí, nova aliança, esquece, senhores, tá? Então quem acreditava com base em Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, né, que Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus e inicia o Novo Testamento, com base nisso, pode esquecer, já vai por água abaixo, tá? Um dia eu vou fazer um programa específico sobre crítica textual, tá? Vou colocar a imagem dos pergaminhos, papiros aqui, eu vou dar uma aulinha de como julgar o valor de uma variante. Vocês vão gostar, vai ser show de bola. Bom, a análise de Lucas 22, 20. O que Lucas 22, 20 diz? Opa, já passei lá para Lucas 24, 46 aqui. Lucas 22, 20 diz o seguinte: Diatek entrou a ematmu, essa expressão que eu vou traduzir agora, aliança em ou sangue de mim. Mateus e Marcos, tá? Que eu vou subir um pouquinho aqui para vocês verem. É que se eu subir muito aqui, acho que vai cortar a próxima, deixa eu ver. Só não pode ir para a página de baixo. Pronto, acho que agora dá. Bom, diz assim, ó. Mateus e Marcos tem toaima. Veja bem, ó. Lucas traz a seguinte expressão, ó. Diatek entou aimatmu. Ok? Você frisa aí, ó. Aimatmu, toaimatmu. Enquanto Mateus e Marcos tem toaimamu, diatek. Você vê que existe a diferença aqui, ó. Diatek antecede a expressão sangue, que é aimate, tá? Enquanto Mateus e Marcos tem toaimamu, diatek. Inverte, tá? Que diz o seguinte: o sangue de mim da aliança, enquanto que Lucas traz aliança em o sangue de mim. Bom, que está mais perto da Septuaginta de Êxodo 24:8. O que acontece? O que é a informação aqui? É que a versão de Mateus e Marcos está muito mais próximo da Septuaginta, referente a Êxodo 24:8. Ou seja, essa expressão de Mateus, Marcos e Lucas não é uma expressão peculiar deles. Não. Isso é uma inferência ou uma referência paralela em cima de Êxodo 24:8, que diz o seguinte: Toaimates diatex, que diz assim, ó, o texto de Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Bom, a expressão grega to riper, tá? Riper, que está em grego, rimon erkinomenon, que diz a tradução o seguinte: por vós que está sendo derramado. O rimon, que é o pronome vós, é peculiar a esta passagem. Marcos registra hiperpolon, totalmente diferente de Mateus, que é em favor de muitos. E Mateus traz peripolon, que é sobre muitos, polomite. O que eu estou afirmando aqui? Que existem irregularidades textuais
nesse contexto paralelo aqui que eu li com os senhores. Então não tem como eu dar crédito a Mateus. Existem irregularidades na sua linguagem, Mateus, Marcos e Lucas. Então quem depende de uma coisa, eu não posso depender e ser radicalista. Por que não? Porque eu preciso de um contexto paralelo. E o contexto paralelo me vai demonstrar uma outra coisa. Bom, gente, agora eu vou. Quem me pediu aqui de Lucas 24:46 foi o Fábio Melo. O Fábio Melo, eu perguntei, professor, mas de Lucas 24:46 e tal. Bom, olha o que diz para você, meu amigo Fábio Melo. Diz assim, ó. Eles disse, assim está escrito que o Cristo, olha só, pausadamente eu vou ler. Eles disse, assim está escrito. Aí o Fábio Melo, José Elias, Carlos Alberto, Cleito, Júlio César, Alexandre, Leandro, Deise, Vitor Santos, Clóvis Amaral, Dalton Pio, todos vocês que estão me assistindo agora, eu pergunto, eles, assim está escrito, eu pergunto, onde? Olha só, que o Cristo havia de padecer, vocês estão me acompanhando aí, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, versículo 47 agora, e que em o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Agora eu vos pergunto, onde está escrito isso? Qual passagem do Antigo Testamento? Porque quando diz assim, ó, ele diz, assim está escrito, gente, é alguma coisa que está escrito. Assim está escrito. Tá certo? Tem que estar escrito. Aí eu pergunto, onde? Escrito o quê? Escrito isso aqui, ó. Que o Cristo, né, vou tirar do grego e colocar para o hebraico, que o Messias havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Agora eu desafio qualquer um dos senhores, todos os senhores eu desafio agora, a me apresentar onde está escrito no Antigo Testamento que diz que o Messias teria que, olha, preste bem atenção, padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Quem vai me dar esse texto? Vamos fazer o seguinte, não vai dar para me responder todos os e-mails aqui, mas vocês podem me enviar o e-mail, que a produção vai me reenviar esse e-mail para mim, na minha caixa de mensagens, tá certo? Você quer propor um novo tema, um novo programa, vou analisar, e se alguém me der essa comprovação aqui, vou pegar o nome e falar, ó, me desculpe, eu me equivoquei não, eu me esqueci, porque o professor não erra, o professor se esquece, viu? Aprendam essa, tá certo? O professor não comete erro, o professor se esquece. Então, eu esqueci de um texto. Bom, como eu analisei, né? Então vou deixar vocês pesquisarem, beleza? Mas vamos analisar um pouco mais técnica e científica disso. Olha só, onde está esse registro? É natural fazer roti. Roti é uma conjunção do grego, tá? Tá aqui em grego, eu coloquei, mas o que for aqui eu traduzo, eu leio para vocês, tá? Roti significa pois ou para. Só que esse para não é um para no sentido de uma preposição, tá? Isso é um para de uma conjunção coordenativa, sendo ela pode ser adversativa, casual, etc e tal, tá? E levá-lo como início das palavras de Cristo. Eles disse que é Cristo, aí que muda, não é está escrito. Eles disse que Cristo havia de padecer, então vai sair fora o quê? Eles disse, assim está escrito. Só que isso aqui é uma manobra que alguns estudiosos fizeram. Sabe por que alguns estudiosos fizeram dessa forma que eu estou lendo aqui agora com vocês? Porque quando eles pegam assim está escrito, eles perguntam, está escrito onde? Então isso gera uma problemática e não tem resposta para isso. Aí vai dizer o quê? Que Jesus mentiu? Jesus fala de uma coisa que está escrito e não está escrito? Ah, professor, mas existe lá no Evangelho de João que muitas coisas Jesus falou e ensinou e não foram escritos. E você tem a prova disso? E se eu te falar que até esse finalzinho de João não existe, tu vai acrescentar? Você vai acreditar em mim? Não precisa acreditar em mim não. Você quer as provas? Eu tenho uma coleção chamada Deturpação do Novo Testamento. Tem muito DVD. Adquire para você ver o que foi deturpado, omitido e acrescentado, você vai saber, tá? A expressão Rutos gegraptai patenton Christon, assim foi escrito sofrer o Cristo, é atestado assim no Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Códice Vaticano Alexandrino. Assim também o Códice DABC, que são o pessoal chama os manuscritos penais, mas com o tom Cristo muda do caso nominativo para o caso acusativo. Bom, antes de pátria, Sinaítico e Armênio substitui Gegraptai e de modo semelhante ao versículo 26.
Enquanto o códice ACNX tá aí assim de vai, gente. Tá? A Vulgata introduz a expressão Kai utus eidei, depois da expressão Gegraptai, que é escrito. E Cipriano omite utus. Bom, todos são tentativas de se livrar de forma abrupta. E talvez a leitura do códice A pode ser, e etc. Talvez seja uma fusão do códice sinaítico, do códice vaticano, com o siríaco e o armênico, e o códice D omite ek necrum, tá? Que no caso seria que ele teria que morrer, etc. e tal. Então, meu amigo Fábio Melo, Lucas 24:46, eu deixo serviço para você, Fábio Melo. Me apresente no Antigo Testamento, onde diz que o Cristo, o Messias, o que você quiser, diz que ele, vamos lá, para todos vocês, tá? Ele teria que padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, tá? Me encontre isso e eu vou ficar muito bem agradecido. Bom, gente, em 1 Coríntios 15:3, nós temos assim, ó: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Veja bem, gente, quando eu lido com uma questão de Jesus, eu quero ver uma logia de Jesus. Eu quero encontrar dentre os 4 evangelistas que Jesus falou que ele iria morrer para perdoar pecados. É isso que eu estou aqui pesquisando e discutindo com vocês. Meu pegar texto de Hebreus, de Paulo, de Tiago e tantos outros demais, isso para mim não é de suma importância. Eu quero saber dele, de Jesus. Jesus falou, Jesus afirmou que morreria na cruz para perdoar pecador, vou colocar singular, tá? Ele falou que iria perdoar pecados. Beleza, mas deixa claro. Aí Paulo, né, todo mundo é fã de Paulo, parece que é mais fã de Paulo do que de Jesus, né? Tem gente que idolatra Paulo, parece que Paulo é o segundo Jesus, não sei como. Depois vou fazer um vídeo sobre isso só de Paulo. E se prepare que o couro vai comer, e vai mesmo, se prepare que o negócio vai pegar fogo. Aí Paulo diz que antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A mesma coisa Paulo. Que escritura que Paulo está dizendo aqui? Bom, eu vou ler um comentário que eu faço. Onde está esse registro? A expressão rokai parelabon em grego, que seria que também recebi junto a, nada é dito quanto à fonte da qual ele recebeu. De onde Paulo recebeu essa informação? Aí vai chegar aquele crente, né, o Shed, Sub, sai do manto de mistério, né, o todo cheio da unção e do poder. Isso foi revelação do Espírito Santo. E eu já falei que eu não lido com fé, que eu lido com fundamentos, tá certo? Não vem querer sapatear não, que não vai resolver nada não, viu? Bom, é o seguinte, de qual recebeu, ou a maneira em que foi feita a comunicação. Aqui não há nem ego, que é o pronome eu, que é algo comum de Paulo, nem apotoquilho, que ele recebe do Senhor, né? Também não existe, para enfatizar a autoridade da pessoa que fez a comunicação ou a fonte que se extraiu. Paulo apela, no versículo 5 até o 7, né, ao testemunho humano antes da sua própria experiência. É razoável supor que isso é o que está implícito em parelabon, que é eu recebi, tá? Paulo não sabe nada de evangelhos escritos, tá? Paulo não sabe disso. Paulo não sabe que existe um evangelho escrito. É mesmo, professor? Não sabe. Paulo não sabe que existe um evangelho escrito. Quando o Paulo está escrevendo sua carta, ele não sabe disso, tá? E o rokai parelabon parece referir-se a algo bem diferente de oste kaimoi, que foi visto também por mim no versículo 8. Ele não sabe nada de um credo formulado. Então, quando Paulo diz isso daqui, gente, olha, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, isso é uma inferência dele, é uma analogia, é uma coisa que ele está mentalizando. Você não vai me dar provas disso, e muito menos ele. Agora, mas por que as pessoas? Não, porque Paulo escreveu. Porque quando a pessoa pega a Bíblia como a palavra de Deus infalível, inefável, as santas escrituras inerrante, né? Ali é a boca de Deus falando. Coitado desse Deus, meu pai, porque o dia que queimar a Bíblia, queimar a boca de Deus. O dia que chutarem a Bíblia, vão quebrar os dentes de Deus, né? Tem gente que pensa nisso mesmo. Tem gente que pensa que Deus pegou a Bíblia lá da eternidade do céu, deixou debaixo do bracinho assim, ó, e deu para o crente lá, isso aqui é a minha palavra, minha boca, minha palavra é santa, é infalível. Aí passa pelas máquinas, né, etc. Deixa para lá, né? Não é o assunto de hoje, né, gente? Bom, vamos analisar também
uma outra questão, ainda tem 3 minutos, referências contra isso. Olha só, gente, a pergunta é a seguinte: se Jesus morre na cruz para perdoar pecados, o que eu vou fazer? O seguinte: então Jesus só vai perdoar pecados quando ele morrer na cruz, ok? Belezinha? É aqui nós estamos discutindo. Jesus morreu na cruz para perdoar pecados, então Jesus só perdoaria pecados quando ele morresse na cruz. Fechou. Olha o que diz Mateus 9, capítulo 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Espera aí, mas não é só na cruz que Jesus tinha que perdoar pecados, não? Por que Jesus está perdoando o pecado antes da cruz? Ah, professor, porque ele é Deus, Jesus é Deus, então ele perdoa o pecado a hora que ele quer. Isso é o argumento de quem não tem fundamento, né? De quem tem a fé. É uma fé bitolada, mas tem, mas tudo bem. Mas já que quem perdoa pecado é só Deus, eu vou pular aqui que meu minuto está acabando. Olha só, quem perdoa pecado é só Deus, então segure essa aqui agora, tá? João 20, 22. E havendo dito isto é, Jesus, soprou sobre eles quem? Os discípulos, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, versículo 23. E se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Peraí, então os discípulos também eram deuses para perdoar pecado? E agora? Você pode sair dessa? Como você me explica isso agora? Então Jesus perdoou o pecado antes de estar na cruz. Os discípulos também perdoaram o pecado. E agora? Como fica isso? Como você me explica? E para concluir, vamos ler aqui que eu pulei. Atos 2,38 diz assim, ó: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Espera aí, aqui quando Pedro está em Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha morrido e ascendido ao céu. E como fica agora? Tá certo, gente? É muita coisa? É muita coisa. Mas na próxima quinta-feira eu vou concluir esse assunto com vocês. Não se esqueça, programa Teologando, toda quinta-feira às 20 horas. Não se esqueça só dos meus materiais, tá? Ajudem, divulguem, adquiram para me ajudar nesse trabalho, porque agora toda quinta-feira ao vivo, e vocês vão gostar, isso vocês estão vendo aí na tela de vocês, tem muito conteúdo, não deu, mas eu agradeço a todos vocês, ao José Elias, o Carlos Alberto, o Cleito, o Júlio César, o Alexandre, o Fábio Melo, o Leandro, a Deise, o Vitor Santos, o Clóvis Amaral, o Dalton Piotto, o Luca Baiano, centavo mais ainda, que ele deu uma coisinha, tá merecendo. E eu quero aqui, gente, só agradecer, vou passar um pouquinho do tempo, quero aqui chamar o diretor artístico, quero chamar o Silvio de Freitas, quero chamar a esposa e a minha esposa, para vocês conhecerem a família que me auxilia aqui nessa produção, e vocês possam aí estar aqui, ó, vamos ver se cabe aqui, esse aqui é o diretor artístico, o Silvio de Freitas, que é grande, está aqui, aí vem um pouquinho mais para dentro aqui a esposa do Silvio, essa aqui atrás é minha esposa. Então eu quero agradecer a todos vocês, essa família vai te vir, tem muito mais gente, isso aqui vocês estão vendo, não dá para comportar, mas agradeço o carinho de vocês, a audiência, o sucesso, um abraço a todos vocês, felicidades, Nick, obrigadão, Silvio de Freitas, Marlene, minha esposa Daniela, sucesso para vocês, e vocês que ficaram comigo me prestigiando, fico agradecido pela sua audiência. E vem comigo toda quinta-feira para o Fábio Sabino, no programa Teologando. Sucesso a todos vocês, até o próximo. Tchau, tchau.